Paz, pessoal, beleza? Quero deixar uma palavra da parte de Deus para todos. Livro de Hebreus, capítulo 12, ali do versículo 1 ao versículo 6, o escritor vai trazer uma analogia de um atletismo, de uma corrida, né? O escritor leva a questão da corrida, do atletismo, ele leva para o sentido espiritual, que devemos correr. A nossa vida com Cristo é uma corrida diária. Não é uma corrida de 100 metros, mas uma corrida longa que exige muito exercício, muito esforço. E nessa corrida que está proposta, que o autor vai dizer, a gente precisa se exercitar. O primeiro passo que eu quero dizer é o seguinte: como qualquer corrida, deve-se ter um preparo. E nessa corrida da fé não é diferente. Devemos ter um preparo espiritual para poder correr em alto nível espiritualmente. Muitas das vezes se queixamos que a nossa vida espiritual não está bem, que a nossa vida na fé, que a nossa corrida na fé não anda bem. E é muito fácil explicar por que não estamos bem. Primeiro passo, estamos correndo, mas sem se exercitar. E a primeira coisa que a gente deve colocar em pauta é o que? Para a gente correr em alto nível, a gente deve se exercitar. Como está seu exercício na fé? Como está a sua leitura da Bíblia? Como está a sua oração? Como está o seu jejum? Como está a sua vida espiritual? Se você não se exercitar, se você for correr, você tem uma grande chance de se machucar. Qualquer pessoa que não corre, qualquer pessoa que não se exercita antes de praticar qualquer atividade física, ela pode se machucar pelo hábito de não ter um preparo físico bom. Então esse é o primeiro ponto. Para você ter uma vida espiritual boa, correr na sua vida espiritual bem, você deve sempre estar lendo a Bíblia, sempre orando, sempre jejuando. Esse é o primeiro passo. Ter hábitos espirituais, ter exercícios espirituais. Antes de praticar qualquer corrida, você deve se exercitar. Antes de correr espiritualmente, você deve se exercitar espiritualmente antes. Esse é o primeiro passo. E qualquer corredor, ele deve fazer o quê? Ele deve correr, deve se alimentar bem e beber bastante líquido, beber bastante água. Se você for pegar o exemplo da Maratona de São Silvestre, a gente vai ver ali que quando eles estão correndo, sempre tem pessoas dando água para eles e dando tipo uma bolachinha, algo do tipo, para estar se alimentando durante a corrida. A nossa vida espiritual não é diferente. E na nossa vida espiritual, a nossa bebida, o nosso líquido é Cristo. Cristo é a água da fonte. Cristo é a fonte dessa água viva. E quando a gente bebe dessa fonte, dessa água, a gente nunca mais tem sede. Do mesmo modo que Jesus é a fonte da água, é a própria água, a água da fonte, Cristo também é o pão que desceu do céu. Cristo é o pão que desceu do céu para nos alimentar. Então, Cristo é o pão que desceu no céu, que nos alimenta diariamente, é a água da vida que a gente se alimenta e nunca mais tem sede. E Cristo, Ele é o caminho. Cristo é o caminho que corremos nessa corrida da fé. Cristo é a água e Cristo é o pão que nós se alimentamos para ter vida com Ele. Então, nessa corrida da fé, Cristo é o caminho dessa corrida. Cristo é o alimento que nos fortalece. E Cristo é a água que nos hidrata durante essa corrida. E no versículo 4 do capítulo 12, ele leva outra lógica do atletismo, não da corrida agora. No versículo 4 ele começa a falar agora da luta, ele muda a categoria do atletismo. Agora ele para de falar da corrida e começa a falar da luta. E o versículo 4 fala: pois Cristo, pela alegria que estava proposta, suportou a cruz, lutando contra o pecado, lutando contra tudo, suportando a oposição dos pecadores. E Cristo lutou até o ponto de derramar sangue. Meu irmão, tem muita gente desistindo porque não canta na igreja, porque não prega na igreja. Tem muita gente desistindo da vida com Deus porque não faz alguma atividade na igreja. E Cristo suportou a oposição dos pecadores, suportou até derramar sangue naquela cruz. E hoje ele está assentado à destra de Deus. Pela alegria que estava proposta, ele suportou tudo. E hoje ele é glorificado à destra de Deus.
e desse modo devemos viver, tendo Cristo como exemplo. Meu irmão, e o autor aos Hebreus, ele começa a falar dessa luta contra a carne, contra o sangue. O que ele vai levar em pauta agora? A disciplina do filho. Aquele que não é filho nunca vai ser disciplinado, porque o bastardo nunca é disciplinado, porque não é filho. Aquele que é filho de Deus é disciplinado por Deus. O que eu quero dizer para você hoje é que você possa ser abençoado através dessa palavra. Por quê? Se pegarmos o exemplo do MMA, sempre tem uma pessoa que apaga para bater no mais fraco. Por quê? Para ele poder pegar fortalecimento no seu corpo para poder combater com outra pessoa. Porque ele pega fortalecimento no seu corpo. Então uma pessoa vai batendo no mais fraco só para ele poder pegar fortalecimento no corpo. E desse modo é que a gente pode exemplificar com Deus. Deus nos disciplina, nos açoitando, nos batendo, porque somos filhos para o aperfeiçoamento. Toda disciplina, todo açoite de Deus é para o nosso aperfeiçoamento. Por quê? Porque quando vir um dia mal da parte do diabo, da parte do nosso inimigo, a gente consegue ter habilidade para lutar contra o inimigo. Porque a gente foi disciplinado por Deus. No momento que a gente é disciplinado por alguém mais forte, quando vem alguém mais fraco, a gente consegue lidar muito facilmente com os ataques de uma pessoa bem mais fraca. Então, meu irmão, nós somos disciplinados por Deus para conseguir combater as astúcias do inimigo da nossa alma. Meu irmão, glorifica a Deus se você está sendo disciplinado por Deus. No momento que você é disciplinado por Deus, você tem vitória. Então, Deus te abençoe, que essa palavra possa te abençoar. Em nome de Jesus, amém.